Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntaram como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimas madres, queridos irmãos priores, queridos irmãos e irmãs na vida religiosa consagrada, abençoado povo de Deus. João é o seu nome. Iohannes, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é perdão, Deus é lealdade, Deus é benevolente. Com a vinda de João ao mundo, a era messiânica começa e se instaura na terra. Filho de Zacarias, o mudo, e de Isabel, a estéril. Começa o tempo da voz de Deus, rompendo a surdez e a mudez humana. Começa o tempo da fertilidade, o tempo da abundância, rompendo a esterilidade de Isabel. João Batista é um santo privilegiado, honrado por muitos santos. É o santo de devoção de São Bento. Foi a primeira capela dedicada a ele no Monte Cassino. Mas é um santo também privilegiado no coração da Igreja, porque depois de Jesus e Maria, é o único que nós celebramos o nascimento. A Igreja celebra não o nascimento neste mundo e para este mundo dos santos, mas para o mundo eterno, para a vida eterna. Porque a Igreja averigua a vida das pessoas que passaram neste mundo e olha se de fato elas viveram conforme o Evangelho. No final dos seus dias, a Igreja pode atestar: fulano de tal viveu conforme o Senhor. Por isso será elevado santo. Jesus, celebramos o seu nascimento como o sol invicto, dia 25 de dezembro, e a sua paixão, morte e ressurreição, no primeiro domingo, depois da lua cheia, entre os dias 21 de março a 25 de abril.
Nossa Senhora, nós celebramos a sua Imaculada Conceição no dia 8 de dezembro. 9 meses depois, celebramos o seu nascimento, 8 de setembro. E a sua gloriosa Assunção no dia 15 de agosto. Mas João Batista, que também nós celebramos o seu martírio, no dia 29 de agosto, por ser decapitado sob a autoridade de Herodes Antipas, quando comete adultério contra a sua esposa Zalélia, ele então manda degolar João Batista porque então o afronta. O afronta publicamente contra o seu adultério vivido com a sua enteada, a sua parente também, Herodíades, esposa do seu irmão Filipe. Mas João Batista, nós celebramos o seu nascimento, porque o próprio texto sagrado nos atesta que foi um homem que nasceu sem pecado original. Atenção, São João Batista não foi concebido sem pecado original, como foi Jesus e Maria. Dogma e fé da igreja. Mas São João Batista nasceu sem pecado original. Porque com a visita de Maria à casa de sua prima Isabel, após a anunciação, Maria apressadamente vai servir a sua prima. Porque quem reza a Deus, Maria rezando ao anjo, rezando a Deus, tem necessidade de servir. Maria urgentemente vai a serviço da sua prima. E ao som da voz de Maria, Isabel estremece. O seu coração se enche de alegria e a criança exulta no seu seio. Aquela criança com poucos meses recebe do autor da vida e da graça que está no seio de Maria, o homem do Espírito, que é Jesus, transmite ao som da voz de Maria o Espírito naquele menino e para aquele menino que está no útero de Isabel. Aquele menino está banhado, envolto do líquido amniótico, está dentro de uma bolha d'água e recebe o Espírito Santo. É ungido e totalmente envolvido pelo Espírito Santo. Os dois elementos para o batismo, água e o Espírito. Por isso mesmo, João Batista é batizado por Jesus ainda no útero materno. Por isso nasce sem pecado. Porque ele, antes mesmo de batizar o autor do batismo, é batizado por ele mesmo no útero da sua mãe. E a igreja celebra o seu nascimento. Porque ele nasceu santo. Viveu como santo. E morreu pregando unicamente a verdade. Deu a própria vida e a própria cabeça por causa da verdade, que ainda não conhecia completamente, porque esta verdade se revelará mais tarde como uma pessoa e não uma filosofia. Jesus de Nazaré. Eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho. João Batista previamente dá a vida por causa da verdade e não abre mão desta verdade. Por isso mesmo sofre as consequências disso. João Batista é privilegiado e é invocado por nós na ladainha, depois da hierarquia dos anjos. Invocamos a misericórdia Kyrie eleison do Senhor. Invocamos a Santíssima Virgem, São Miguel Arcanjo e a sua tropa. E depois invocamos São João Batista, depois São José. Exatamente porque ele nasce, João Batista, com aquilo que o seu próprio nome já nos transmite. A sua função e a sua missão nos são ditas pelo significado do seu nome. Deus estabeleceu no meio do seu povo a misericórdia, a abundância, a paz, a benevolência. No tempo em que a religião atrapalhava mais do que ajudava, João Batista vem ao mundo como um sinal de penitência, de conversão e de santidade, para preparar o caminho do santo por excelência.
Ele vem com a audácia, com ímpeto e com elan do profeta Elias. E o confundem com Elias. Mas ele vai deixar bem claro no capítulo 1 de São João: eu não sou Elias. Para quem acha que ele é a reencarnação. Primeiro que Elias nem morreu. Subiu com cavalo e tudo no céu. Não morreu, mas foi assunto por Deus. Cavalo, carroça e abóbora, com tudo nos céus. Não poderia ser a reencarnação, porque não morreu. João Batista deixa isso bem claro: eu não sou Elias. Mas, como o profeta Malaquias, no capítulo 3, já havia predito que viria aquele que prepararia o caminho do Senhor com a mesma força e sagacidade de Elias, este é João Batista. Porque nós podemos fazer um imenso paralelo entre eles. Elias foi o primeiro grande profeta de Israel, João Batista foi o último. Elias enfiou o dedo na cara de Acabe, João Batista na cara de Herodes. Elias mexeu com Jezabel, João Batista com Herodíades. Elias sai do deserto para ungir o rei de Israel. João Batista sai do deserto para batizar o verdadeiro rei de Israel. Nós vemos aqui estes e tantos outras comparações para mostrar que ele é o profeta de transição do Antigo para o Novo Testamento, preparando um povo bem disposto, bem acordado para o Senhor, preparando um povo bem corajoso, um povo perfeito, um povo santo, um povo dedicado ao Senhor. João Batista sabe se recolher e recolher a sua insignificância quando o outro chega, porque ele não é quem ele pensa que é ou que nós podemos pensar que ele seja. Ele é simplesmente a voz que anuncia aquele que é a palavra do Pai que se faz carne e habita no meio de nós. Ele é a voz que comunica. E ele sabe se retirar quando o grande outro chega. Ele dá o seu sangue, perde a sua cabeça, ele dá a sua vida, a sua pregação, com jejum, penitência, abstinência, ele dá até os seus discípulos para que sigam o verdadeiro mestre de Israel, o verdadeiro Senhor. Na sua humildade, ele se tornou verdadeiramente humano, porque ele se rebaixou e disse: eu não sou digno nem sequer de desatar as correias de sua sandália. Ele disse: eu não sou noivo, ele é o noivo, cuja noiva é a igreja, somos nós. O noivo era aquele que, com gesto simbólico, se rebaixava e desatava as correias da sandália da pretendente. Se ele aceitasse aquela jovem como a sua futura esposa, ele fazia esse gesto, significando dizer o quê? Eu aceito esta moça como minha futura esposa, a fim de que eu contraia com ela as núpcias matrimoniais, porque quem deita na cama não deita com sandália. Tem que tirar as sandálias para se deitar na cama. Era um gesto de dizer: eu acolho esta moça como minha esposa. E aí, João Batista se reconhece: eu não sou noivo. Não sou eu quem vai desatar as sandálias da noiva, que é a igreja. É ele. E aí, com aquele gesto, o rapaz aceitava a moça e levava consigo, como gesto de noivado. Assim é Cristo que faz com a sua igreja, lavando os nossos pés na última ceia. Ele se mostra como o verdadeiro noivo e o verdadeiro esposo da igreja. E João Batista reconhece perfeitamente isso. Ele se recolhe quem ele é para dar vez ao outro. Perde a vida, perde a cabeça, perde os discípulos para ganhar o tudo de Deus. E por isso mesmo é louvado por nós, no seu nascimento e no seu martírio. São João Batista, modelo para todos os monges e monjas. Ele que era essênio, que vivia às margens do Mar Morto, na comunidade Qumran. Ele sai da comunidade e vai para deserto adentro. E ao som da sua voz, pelo poder de Deus, atrai multidões de todas as regiões da Judéia, de Jerusalém, de todo Israel.
para o meio do deserto. Quem é que vai sair daqui para ir para o meio do deserto? A não ser instigado, puxado, levado e envolvido pelo poder da palavra de Deus. Neste homem habitava o Espírito do Senhor, porque quando ele nasceu, recebeu do próprio autor da graça e dono do Espírito, o seu Espírito. E a força com que João Batista comunicava, e ao som da sua voz que levava a palavra adiante, vinha de Deus e não dele mesmo. Por isso nós o honramos como um grande santo. Nós o festejamos como aquele que prepara os nossos corações, nos motiva a viver a santidade. Porque nos tempos caóticos como os nossos, tanto quanto eram os de João Batista, só a santidade pode testemunhar para o mundo que vale a pena continuar no caminho do Senhor. E aconteça o que acontecer, mesmo que nós venhamos a perder a cabeça, seja literalmente ou seja com a paciência, nós estamos no Senhor. João Batista testemunha para nós que é preciso se rebaixar, que é preciso reconhecer o seu lugar, que é preciso dizer: eu estou disposto a viver unicamente para o Senhor. Nisto, nós estamos vivendo efetivamente a santidade de Deus, tão necessitada como um testemunho para o mundo atual. João Batista, nós podemos perceber em João Batista a qualidade ou a virtude mais perfeita, mais abundante e mais louvada por Deus, a humildade. Porque a palavra humildade vem de humus, pó, é aquele que se rebaixa para servir. Humilde é aquele que serve. Humildade para se humilhar. Humus, humanidade, homem, humano. Nós só somos verdadeiramente humanos, humanidade, homem, humilde, quando nós nos rebaixamos para servir os irmãos, que foi o que João Batista fez. Por isso ele é um verdadeiro profeta, ele é um verdadeiro homem. Capítulo 1 de São João diz o quê? Perguntam a ele: tu és o profeta? Ele diz o quê? Não sou. Como ele não é profeta se ele foi o último profeta de Israel? Ele não é o profeta, ele é um profeta. Ele não é no artigo masculino definido. Eu não sou o profeta, ele é o profeta. Eu sou apenas um. Eu sei onde é o meu lugar. O meu lugar é para servir e para preparar os corações para acolher a boa nova. Porque quando ele chegar, eu desapareço. Porque o importante em meio a tudo isso é que ele cresça e eu diminua. Foi o que João Batista fez e é o que ele nos ensina no dia de hoje. Todos nós nascemos neste mundo para uma grande missão. Todos nós não estamos aqui a passeio e a turismo. Nós estamos para cumprir uma missão delegada pelo Senhor. E desde o útero materno nós fomos preparados, tecidos, cuidadosamente arranjados, preparados pelo Senhor, pela mão do Senhor. É o que canta o Salmo de hoje, Salmo 138. Assim como também na primeira leitura o cântico do servo sofredor. Assim como na primeira leitura de ontem do livro do profeta Jeremias. O Senhor nos prepara cuidadosamente. Ele nos prepara desde o útero materno, para que nós sejamos uma extensão dele neste mundo. João Batista nos ensina tantas coisas, muitas e muitas coisas. Nos ensina tantas e tantas virtudes, mas uma palavra que nós podemos gravar hoje no coração: a humildade. Porque somente esta virtude é capaz de nos devolver a humanidade perdida com o pecado. O pecado nos desumaniza e só a humildade nos humaniza. O orgulho nos destrona, nos atira para o inferno, tira a nossa beleza de Deus, tira a nossa humanidade, tira o nosso céu, enquanto a humildade nos devolve tudo isso e muito mais. São João Batista, rogai por nós.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos,